Gente, mais um Tô Te Ouvindo e hoje uma presença ilustre e muito especial. Ai, Carla gostei do Andressa. ilustre! Ai, amiga, Carla Carla Andressa. Andressa é pros íntimos, agora você já Isso, solta nas Carles redes. Baez. Carles Baez. A Carla é uma das primeiras pessoas que me acolheu aqui em Paranavaí, então eu tenho muito carinho por ela, muito respeito. Eu cheguei sozinha, né? Foi, E amiga. você me trouxe pra dentro, então é uma pessoa que marcou. É um encontro de Não almas. começa mais que eu choro. Ah, a Eu gente nem se disso. encontrou, né? Verdade. De outras vidas, eu acredito. E no primeiro Tô Te Ouvindo com ela, a primeira pergunta que eu quero fazer do ramo profissional para ela é assim, amiga, se não fosse a maternidade, porque a gente sabe da história, né, que você começou a Uhum. vender por conta do Pedro, para passar mais tempo com ele, Sim. você venderia roupas? O que você faria se não fosse? Gente, é muito louco, porque eu acho que o varejo, ele teria me encontrado de qualquer forma, amiga. Eu acredito que tudo aquilo que seja nosso, Deus ele vai abrindo as portas e vai fechando outras para que você encontre naquilo. E eu falo varejo e não moda porque, assim, existem muitas pessoas que se comunicam muito bem, que entendem de moda, que se vestem bem, só que na hora de fazer a gestão da empresa não dá certo, não vai. Então, assim, são vários conjuntos. E eu acredito que Deus foi me capacitando para isso. E eu fui para ficar um pouco mais com o Pedro. De repente, aquilo já virou minha paixão, já virou meu estilo de vida, já virou um propósito. E deu super certo, né? O Pedro já tá com 12 anos, a gente continua. E ali, quando a gente pensa que não, já tem outros projetos, enfim. Então, eu acho que eu não consigo me ver fazendo outra coisa, exercendo a minha faculdade que eu fiz, ou fazendo alguma outra profissão. É, para quem não sabe, ela fez biologia. Aham, sou bióloga. Você é bióloga. Mas sabe o que é legal disso tudo? Que eu também não te vejo fazendo outra coisa. É muito louco, Meu né? Deus, parece que você nasceu realmente para Às isso. vezes eu fico pensando, tá, mas se não der certo, o que que eu faria? Onde eu trabalharia? O que que preencheria meu coração, entendeu? Ah, eu vou Sim, fazer isso. Eu não vejo, é incrível. Eu acho que quando a gente tá realizada naquilo, não tem essa sim, abertura, né? Não tem esses sim. Quando pensamentos. você é feliz no que você faz, né? Isso, verdade. E quais foram os maiores desafios do início que você encontrou? Eu acredito, assim, que sem dúvida o financeiro. Miga do céu, como que é difícil, porque assim, eu entrei muito crua nesse mundo, né? Então eu não sabia sobre gestão, não sabia sobre financeiro, entrei com pouquíssimo dinheiro, eu só tinha um sonho e meia dúzia de peças. Então era questão de você comprar bem, você não ter muito estoque, porque a gente sabe que um estoque errado, ele dá um prejuízo financeiro muito grande. Então eu tinha pouco dinheiro para fazer esse caixa girar, não sabia como fazer isso, vendia muita coisa na notinha, porque aquela imaturidade de querer vender, mas não vender bem. Então o Sim. importante, vendi, ótimo, mas agora eu recebo como? Então eu tinha que ir para São Paulo novamente, buscar, comprava muito com cheque. E aí eu pensava, tá, mas se eu não trabalhar esse mês, se eu não vender esse mês, como que eu pago o próximo? Então foram noites sem dormir, até eu entender o que que era administrar essa loja, até eu entender que eu precisava comprar mais à vista e menos a prazo, até eu entender que eu não precisava vender fiado, né? Que eu precisava ter um método que vendesse melhor, como assim na internet. As pessoas compram pela internet com Sim, cartão. Então, por que não comprar de mim? Como que eu me posicionaria diante delas? Porque eu já tinha educado elas de uma forma, eu teria que reeducá-las. sim. Então, foi muito difícil. Foram empréstimos que eu precisei fazer. Então, até a hora que eu entendi que eu precisava ter essa parte da economia, que eu precisava ter essa administração, o que que era meu, o que que não era, sabe? O que que era da loja, o que eu investiria ou não. Foi a Sim. parte mais complicada. É, acho que quando fala dessa questão financeira é mais complicada mesmo, né? Muito, em tudo. Se você já tem, às vezes na vida pessoal da gente, você tem um salário fixo, né? Você Isso. já é difícil administrar, você Porque sabe que você você ganha vem do aquilo. CLT, né? Então você já não Isso. precisava mexer com isso. Exato, então eu tinha um salário fixo. Todo mês eu sabia que eu poderia gastar até esse valor. Sim, Aí você vende todo esse dinheiro é meu? Não, esse é. dinheiro todo não é seu. O que que você vai comprar novamente? O que que você vai pagar? E se você não receber? Então você já tem que lidar com coisas que podem acontecer. Uhum. Então, E nesses complicado. 10 anos, você já pensou alguma vez em desistir? Não, não, já teve dias mais desanimadores, sabe, amiga, de acordar desmotivada, de acordar cansada, de pensar: "Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo?", né, Sim. de se Até a comparar. pandemia fez um pouco disso, Nossa, né? As pessoas total. desanimaram, e no ramo do vestuário também. E como as pessoas vão comprar se não podem sair? Exato, então assim, de um dia pra noite a gente precisou fechar a loja, Sim, então a gente feito um showroom, as mercadorias estavam chegando, a gente não sabia o que aconteceria, mas ainda assim, amiga, na pandemia eu pensava: "Eu tenho que fazer dar certo de alguma forma". Eu tinha funcionários, eu tinha, né, sim. meus custos, eu tinha que honrar aquilo lá. Falei: "Tá, o que que eu posso fazer?". Foi quando a gente se reinventou, quando a gente fez atacado, porque a maioria do atacado estava fechado, então a gente produziu,
E essa produção abençoou outras famílias, sabe? Porque essas pessoas conseguiram vender as nossas peças básicas que a gente tinha. Então, eu não posso vender Sim, eu peça lembro. de festa, mas eu posso vender uma regata, eu posso vender uma mançotia, eu posso vender um moletom. Pra ir Sim, onde? Pra ficar em casa, pra assistir um ao vivo, pra sim, fazer, que né? tinha muito. Tinha, a gente ligava Nossa, uma pra realmente se outra. reinventou, né? Foi muito, muito louco, mas muito bom. Não, bom não foi não, né? Porque vai fazer... Não, teve o lado ruim, mas foi bom para outra É, coisa, né? exatamente. E o que as pessoas nem imaginam que aconteça nos bastidores de uma loja, principalmente da sua. Que a gente às vezes vê, nossa, não, é tudo flores, né? Nossa, olha como ela é alegre, como ela é Sim, sim, feliz. mas eu acho assim, Não que a sabe gente os perrengues, né? posta, amiga, eu não sou muito de exatas, mas sei lá, deve ser 20 a 30% do que a gente vive dentro da loja, né, amiga? Tem toda, a gente tá conversando esses dias sobre o bazar, sobre as vendas, sobre a expectativa, lembra? Você Sim, falou, ah, tô com dor de sim, cabeça, não sei se vai dar certo. Eu falei, amiga, é como se eu passasse por isso todas as semanas. sim, Porque a gente vai pra São Paulo, a gente faz coleção. Aí um dia que tá 12 graus, mas nesse mesmo dia está 23 graus, então você tem que sim, fazer uma coleção assertiva. Você tem que fazer gestão de toda a sua equipe, você tem que alinhar tudo o seu propósito com elas. Você precisa ter um estoque bom que não falte, mas também que não sobre, sabe? É muita coisa, muito. Você investe numa loja física, mas você vê todos os dias que é online que está crescendo. uhum, muito. Muitas pessoas criam um trend que aumenta o seu algoritmo. Você precisa de algoritmo para entregar o seu produto. Aí daqui a pouco, menos de 24 horas, o que acontece? As pessoas estão cancelando aquela mesma trend. Sim, Aí você é vai lá muito muito rápido. rápido, as pessoas estão enjoando muito rápido, então tá toda hora você se reinventando. E aí você precisa fazer provador, você precisa agendar boleto, mas você precisa estar nas redes sociais. Sim, Então é muito cansativo, é muito exaustivo, tem muita gente do mesmo nicho fazendo a mesma coisa. Eu acho que se destaca aquela que tem essência, aquela que sim. consegue Que fazer tem com verdade, autenticidade, né? a autenticidade, que a pessoa vai olhar aquilo e fala assim: nossa, mas a Carla faz Sim, ela isso. é assim. Ela não Isso, está forçando para ser assim. exatamente. Se você conversar comigo dentro da loja ou fora da loja, você vai entender que aquilo lá Sim. é Eu acho que aquilo quem te lá. conhece sabe exatamente isso, Sim, tem né? muita gente que tem dúvida, e eu Sim. acho normal, porque quantas pessoas a gente já encontrou, amiga, É, né? Tipo, sim, nossa, mas ela não é daquele jeito. é, Então, eu presto muita atenção nisso pra saber se realmente a gente tá assim ou não. Então, acontecem muitas coisas por trás que as pessoas não imaginam. Estratégia de marketing, de lançamento. A gente tem um lançamento muito importante que acontecerá em. Não, não posso falar mais. Mas em breve. Só que a gente já tá criando essa coleção há semanas. Então, a gente sim, já tá comprando os mimos, os presentes, os desenhos, a estética, tudo já está sim, sendo criada. E ao mesmo tempo que eu tenho que lançar agora, sim. cuidando do inverno, fazendo. E ainda tendo aquele autocontrole de controlar a própria ansiedade, né? Sim, Porque daí você sempre tá lá na frente. exato, porque a gente já tá cuidando do verão, mas ao mesmo tempo eu tenho que Sim, honrar minhas contas do inverno, né? Que tá sim, acontecendo, as sim, dívidas, tudo. É, o posicionamento, faz lançamento, faz sale, não faz. E aí, busca, será que elas vão gostar desse lançamento? Será que sim, vai atender? Né? sim. Showroom de calçado, a gente faz o quê? 6 meses antes. Ah, mas será que até lá não vão enjoar? Será que lá não Tendo vão que ser lançar? assertiva nas Isso, não escolhas. pode dar Acho que errado. isso é o mais difícil também. É, como a Carla tinha falado, né? A gente fez um bazar e o bazar era meu, com algumas peças dela. E aí eu falei pra ela, falei, amiga, eu tô ansiosa, essas pessoas vão gostar, essas pessoas vão comprar. E se não der certo, ela falou, calma, você não depende disso. E eu que Isso. dependo. Eu falei, amiga, E tá tudo faço isso certo. toda semana. Aí eu Ex parei uma vez e falei, nossa, realmente, aí como que é? Sim, porque você, amiga, Porque hoje você tudo tá que com você tem quantas tá pago. funcionárias? 6. 6 funcionárias, você tem que 6. honrar com o salário delas, mais Sim. água, luz, Motivação, internet, sim, princípio, aluguel, tudo, tudo. tudo, miga. Tudo E aí são acontecendo ao mesmo detalhes, daí a tempo. sacola, a fita. Então não é só isso, é muito além. É muito. E é muito gasto, mas também não é só um gasto, é um investimento, né? Exatamente, emocional, físico, financeiro, Financeiro, tudo. sim, meu Deus. É, e como você escolhe as peças assim para vitrine? Existe um Amiga, segredo, um feeling, como que é? tá, olha, hoje essa função eu já passei para as meninas, mas quando eu fazia, tinha toda a questão de alinhar com aquilo que estava muito em alta, por exemplo, que as pessoas estavam vendo muito na internet, tá? Então, ai, agora amarelo manteiga ou marrom. Então, automaticamente eu jogava aquilo para minha vitrine, para que as pessoas, quando passassem na rua, elas associassem, e associem hoje o que elas viram, ó, tem na Carla. Olha, é o linho, é a tendência, é o rosa com marrom, Uhum. como tá vestido. Ao mesmo tempo que eu também sou a vitrine da loja, então cada Sim, lugar que você eu. é. Não é, amiga? Por isso, em cada lugar que Aham. você vai, eu escolho estrategicamente aquilo que eu vou usar. Por exemplo, se eu vou em determinado lugar, eu sei que elas gostam de uma marca. Então eu penso, então eu vou com a novidade daquela marca porque eu sei que vai chamar a atenção dela. Em outros lugares, eu sei que elas gostam daquelas peças de São Paulo, do vestido, ou de uma outra peça assim.
Então eu penso, amanhã eu vou fazer isso, eu vou com esse look. Porque as pessoas olham, associam com a minha loja, entram no meu Instagram para comprar a peça. Então é basicamente que tudo quase que pensado, e a vitrine é a Tudo é mesma, estratégia, tudo é né? Não estratégia, mesmo que adianta. intencional ou não, Sim, tem que ter essa estratégia inteligente. Se eu sim. vou num local que eu sei que eles não gostam daquele estilo de roupa, eu não vou usar, porque eu não vou chamar a atenção delas, entendeu? Seja pelo preço, ou seja pelo corte, ou pelo Sim, estilo, faz né? sentido. Então, depois a gente alinha com isso na vitrine, e quando a pessoa passa pela vitrine, ela entende que lá, ela entra pela loja, toda a paleta já está alinhada com a vitrine também, para não ficar Sim. Até que aleatório. você investiu muito também nisso, né? Sim, amiga, quando a gente contratou a arquiteta, duas VM. arquitetas, na verdade, né? Uma era especialista em VM, foi exatamente para isso, para que a loja ela fosse desenhada estrategicamente. Quando as Sim. pessoas chegassem, ela desse de cara e aquela peça fosse iluminada ali, fosse destacada. Então, todos os cantinhos foi pensado para isso. E sabe uma coisa que eu acho assim extraordinária que vocês fazem muito bem? É que a vitrine não fica semanas. Ah, isso que eu ia falar. Gente, eu sempre tive horror. Desde quando eu era sozinha, amiga, a vitrine era mudada basicamente que diariamente. A não ser Isso, que eu chegue a mercadoria e seja muito corrida, a gente não troca. Mas se vocês passarem todos os dias na frente da loja, todos os dias nós teremos uma vitrine nova, como se sim. fosse um presente para cliente que passa por ali, Sim. né? E fala, não, vou passar lá na frente, vou dar esse prazer de passar lá, de prestigiar. Então tem que ter uma vitrine bem montada, limpa, trocada. Eu tenho horror quando eu passo e é a mesma roupa a semana inteira. Não, e às vezes semanas, né? Aham. Você vai falar, nossa, mas já faz uma semana que eu tô passando ali e tá essa roupa. Porque a Dou pessoa que faz conta. esse trajeto aqui da sua rua faz todos os dias, Todos os né? dias. Então, todos os dias que ela passa, ela vê algo diferente, ela vê algo novo, isso desperta Exato. E sim, desejo. são duas vitrines aleatórias, então a gente, né, assim, elas são em conjunto, tem uma ligação, mas são com peças diferentes, pra tentar agradar pessoas e gostos diferentes. Sim, e isso assim, é sensacional, fica até de Ai, posso dica pegar aí meu para as cappuccino? pessoas. Só um Ah, minuto. pode. Isso é o bom do ao vivo sem cortes. Cortou, cortou. E na sua opinião, assim, o que você considera essencial para uma pessoa que quer abrir uma loja nos dias de hoje? Gente do céu, tem tanta coisa. Ai, se eu começasse hoje, amiga, eu acho que eu sofreria menos. Por quê? Eu Nada pensaria, como experiência, nada né? com experiência. Ah, É, mas só com a experiência mesmo, né? é, Por exemplo, primeiro, você vai começar hoje, você precisa vestir aquele produto, você precisa amar aquele produto, honrar, né, o que honrar você aquele produto. acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, meu. Eu não conseguiria ter um negócio de comida japonesa, porque eu não como isso. Ah, eu Né? conseguiria. Não, você ia falir a sua própria empresa, ia querer comer todo dia. Eu não como isso. Então, como que eu ia passar essa vontade, essa verdade? Pra pessoa vai comprar uma franquia por negócio, entendeu? Eu não conseguiria. Então, você tem que gostar do seu produto, você tem que usar esse produto, você tem que amar esse produto mais do que qualquer outra pessoa, não criar expectativa em outras pessoas, não achar que aquelas pessoas vão gostar do seu serviço, do seu produto. Essa obrigação é sua, sabe? Ela é minha de amar o meu negócio. É, a organização. E outra coisa, se for para você abrir um negócio, acho que hoje em dia é tão difícil algo que seja muito exclusivo, né, amiga? Sim, Tudo, já tem de tudo na internet, mas que você seja diferenciado, que você faça algo que a pessoa vai olhar e vai lembrar de você, que tem a sua essência. Se for pra você fazer alguma coisa com a estética de que todo mundo tá fazendo, talvez eu uhum. não faria, porque tá muito difícil. É porque Muito daí a difícil. pessoa não vai associar a você, sempre vai lembrar de outro, né. Exato, você vai ser apenas uma cópia. E sem dúvida também a organização financeira, já começar com um sistema, uma planilha do Excel, que seja, Sim, sabe? De custo. Ah, eu vou lá em São Paulo, vou buscar roupa, vou jogar 100%. Isso não existe mais. É, você tem que colocar e calcular seus custos, sabe? Sacola, gasolina, passagem de ônibus. sim, Você tá comprando uma peça por 20, tá vendendo por 40, mas você teve todos esses custos. Na verdade, depois você vendeu, você ganhou R$ 1, R$ 2, entendeu? sim. Como que se mantém? E isso é real, gente, porque todos os dias eu recebo direct de lojistas, amiga, que fala: ah, eu tô patinando. Eu estou há tantos anos no mercado, amiga, eu não consegui crescer, eu não consegui comprar nada, eu não consegui Uhum. guardar dinheiro, porque tem feito algo errado, não se posicionou, às vezes não colocou o valor certo no preço. Ah, se compara muito com o que outros lojistas estão fazendo, Nossa, mas você não sim. sabe a quantidade que as pessoas compram, você não sabe como que o outro lojista se mantém, você não sabe de onde vem a fonte, entendeu? Então, assim, foca no seu produto, coloca o seu valor, contabiliza, seja organizado,
e ame o seu produto ou o seu serviço. Eu acho que o principal disso tudo é o amar o que você faz, né? Sim, Porque amiga. às vezes assim, a pessoa fala, nossa, deu certo pra Carla, eu vou tentar também. Aí ela nem gosta, mas porque ela acha que deu certo pra você, Sim, ela quer fazer, mas não vê o que aconteceu nesses 10 anos, né? exatamente. Toda a história, toda a trajetória, Sim, todas porque as vezes que a teve gente. muito perrengue até estar consolidada a Muito, marca, né? muito. Que hoje tá consolidada. E eu falo, Mig, hoje ainda a gente tem essa dificuldade, porque toda vez que a gente cresce, tem a dor, né, do Sim, crescimento. Tem o custo, aí você vai dar certo ou não? A loja física, a gente mudou de uma loja de 63 metros para uma loja de 400 metros. nossa, Tá, muito. tô fazendo valer a pena? Esse investimento tá dando certo? O que eu tô fazendo para atrair as pessoas para minha loja? Nisso gera estratégia, gera noite sem dormir, gera ansiedade, gera, ué, vou fazer o quê? Sim, É o preço que faz você parte, paga. né? Exato. Deixa eu ver a nossa próxima questão Ai, aqui. nossa, mandei ainda tem pergunta? Tem mais Ai, umas. pergunte. Sobre moda e autoestima, o que que você Hum, percebe na relação das pessoas hoje em dia, assim? Como elas se vestem, se tem muito a ver com autoestima, se faz diferença? Como que sim, é? eu acho, amiga, que são pilares que estão muito ligados, porque até um tempo atrás a gente via moda como o quê? Coisas desnecessárias ou coisas fúteis. E aí, trazendo para a economia, a gente pensa, o tanto que a moda faz a economia girar. Nossa, muito. Amigo, tanto de emprego que gera. Eu falo assim, de varejo, eu falo do atacado, eu Sim, falo de importação e exportação. Eu falo assim, quantas famílias são abençoadas com esses empregos no comércio? Quantas faculdades foram pagas? E aí, vindo para autoestima, eu penso o seguinte: quantas pessoas, miga, vivem relacionamentos abusivos, vivem coisas horríveis, assim, às vezes um serviço, infelicidades. Aí você chega, você oferece uma experiência para ela numa loja, sim. onde ela se sinta importante, sinta bem vestida, Acolhida, né? bonita, acolhida, entendeu? A roupa, ela transmite muito. Você sabe Uhum, disso, amiga. Se você pegar seus vídeos de sim. antes, os nossos de agora, Nossa, a o roupa conversa, né? conversa. O que a gente transmite com a roupa que a gente quer, né, passar, isso é estudado, isso não é uma coisa inventada. Então, quando a mulher ela se sente poderosa, amiga, ela enfrenta qualquer coisa no dia Sim, dela. Então, ela sai da loja, ela entra de uma forma, e você vê que ela foi lá escolher uma roupa para uma data importante, para um aniversário, para um casamento, ou para o dia a dia, e ela sai de lá feliz, sim. realizada. Para mim, eu penso, a minha missão foi cumprida, Uhum. entendeu? Deu certo, tudo bem, e porque faz diferença, sim. Faz. E como faz quando a gente se olha no espelho e assim, nossa, tô linda, Aham, né, mas que não é? às vezes a gente olha, às vezes o cabelo tá sujo, a roupa não tá boa, você fala: "Ai, gente, você se desanima", mas Sim, que tudo que acontecer no dia não vai dar certo, é outra coisa. sim. E qual que é o momento, assim, mais emocionante que você tenha vivido ali dentro da loja? Gente, Inesquecível. olha, mais uma vez, né, são 11 anos. Eu não sei se eu conseguiria puxar um assunto ou uma coisa, mas presta atenção comigo. Hum, Vamos nessa viagem. A pessoa vendia roupa dentro de um quarto, sim, com uma arara, enfim, com pouquinhas coisas. Ela vai no atacado e poucas pessoas têm, tipo, a vontade de te atender, sim, né? Porque, ai, comprava só 6 peças, que era o mínimo que dava. Depois, alguns anos se passaram, ela não desistiu e ela vai para Paris lançar uma marca com a melhor amiga sim, dela. sim, É, a primeira loja, acho que da nossa cidade, amiga, que sim, independente, que criou uma coleção, que, né, foi atrás de estilista, moldadora, tudo, e foi para fora, sem saber de nada, lançar uma coleção. Uma pessoa que às vezes nem era bem atendida no atacado, mas depois teve o convite de uma marca de atacado para trazer a sua essência para as peças e para ir para outro país também lançar uma coleção, levar seu nome, sim, né? Mas duas cidades. Eu acho que ver de onde a gente saiu, ver de onde eu saí, de onde eu comecei, dos obstáculos que eu passei, que eu quase tive que parar, enfim, para ver onde a gente chegou, de sair de uma loja física, de um quartinho para uma loja física com um elevador, eu tenho orgulho de falar isso, porque foi sim, uma conquista, né, amiga? De ver uma fachada toda colorida que traz aquilo que eu sempre sonhei, eu acho que, sem dúvidas, isso é o mais importante. E lembrando que minha família sempre esteve comigo, meus amigos de 10 anos estão comigo, aqueles que precisavam permanecer, permaneceram, né? O Luiz, que sempre, cônjuge, que sempre me apoiou, o Pedro, que cresceu comigo, que tá nisso e aprende muito, me dá tantas dicas sobre isso, ele se envolve, ele se interessa. Então, eu acho que sem dúvida é isso, sabe? Ver de onde eu comecei e como a estrutura e como a gente tá hoje, tudo que a gente sim. passou. E que bom que você nunca desistiu de você, né? Verdade. Que você sempre lutou, porque se não é você ir, quem Sim. vai? E na coragem, né, amiga? Eu cheguei e falei pro Luiz, ai, amor, tô pensando em lançar uma coleção em Paris. Hã? Nossa, eu Como? lembro disso. Né, eu,
Não, eu falei, vamos, amor, comigo? Não, não vou ver. Maria, vamos lançar uma coleção em Paris? Gente, ela não perguntou nem como, com que dinheiro. Ela falou, vamos, quando? Vamos, Gente, não tá uma bora. maluca que eu tá maluca? É isso. É. Em menos, sei lá, de 6 meses, a gente tinha criado uma coleção, tinha confeccionado as peças Foi. e tava em outro país sem entender nada. Um frio e a gente com vestido. Nossa, Comendo foi- McDonald's, mas o quê? Lançando coleção. Então, a gente Sim. foi. Amiga, foi uma das melhores viagens, meu Deus. Foi. Nossa senhora, essa viagem foi incrível. A gente tinha que fazer um vídeo só pra falar dessa viagem. Tinha. Outra coisa, eu acho que se a gente voltasse lá, não seria da Não. mesma forma, amiga, porque Não. foi incrível o que a gente viveu, as pessoas que nós conhecemos, Sim. tudo, a experiência na Disney errada. Sim. Vamos gravar Ai, outro gente, vídeo? só perrengue. Essa aqui dormiu no metrô, a gente foi pro caminho errado, porque eu Foi. fiquei responsável pelo caminho, E aí logo você eu. chega e pergunta pras pessoas, ninguém respondia. Aí eu perguntei pro rapaz. Ninguém tinha ele ficou olhando assim pra mim. paciência. Nossa, lá no metrô, com o rapaz prestando Sim. atenção na gente, dela, amiga, ele tá descrevendo a gente. Isso porque ele tava descrevendo em inglês, ela não entende inglês. Eu não sei como ela teve essa visão. Porque eu acho que eu escutei alguma palavra choice. Aham, Eu tipo- tava falando do meu tênis. Ou era a cor da roupa dela, ela falou assim, amiga, presta atenção. Vê se você entende o que ele tá falando, porque eu acho que ele tá descrevendo a gente. Eu, E eu que estou descrevendo, vamos parar na primeira porta que a gente tiver, o Mas metrô você vê que abriu. loucura, né? Aí tá, com esse pensamento a gente parou no próximo ponto. Era um lugar extremamente vazio, não tinha ninguém. Amo, E o cara entendeu? foi embora, nós ficamos lá. Ficamos até o metrô passar de novo pra gente entrar, porque a gente ia encontrar uns brasileiros que moravam lá há anos. Meu Deus. Ai, amiga, a gente Só tinha ter juízo aparecido não. alguém louco ali. Era muito pior. Juízo, nota o quê? Gente, é Deus Dó. cuidando. É Deus cuidando, amiga. Pelo Deus amor de Deus. Vamos gravar um cuidando. vídeo só disso? Porque se a gente Vamos. numerar, nossa, tem muita coisa. Tem, desde de Paris até Londres. Não, pra entrar no avião, né, amiga? Ah, é porque ela passou lá nessa área, na área VIP, comeu tudo que ela tinha pra comer e entrou passando mal no avião. Eu falei, não é possível que ela vai passar mal, eu preciso dela aqui. Ai, gente, olha. Que Enfim, viagem. que viagem. Voltaremos. Voltaremos, amiga, se Deus quiser. E pra fechar, assim, uma dica que você daria para as pessoas que querem, de repente, ter uma loja, empreender nesse ramo? Sim, faça com amor, busque a sua essência, seja organizada, ame aquilo que você vai fazer, pesquise sobre, estude sobre aquilo que você vai apresentar. E faça uma pergunta para você, pense assim, eu vou fazer a diferença? É diferente do que as pessoas já estão fazendo? Se a pergunta for, se a resposta for não ou não sei, não abra, não faça. Sim. Né? Tenha certeza do seu negócio. E se for um sonho, se Deus plantou isso no seu coração, vá em frente. Vai ter obstáculos, os problemas surgirão, mas a gente sabe que a gente dá conta. E acima de todas as coisas, honre a Deus em tudo aquilo que vocês conquistarem e aquilo que vocês buscarem, porque Deus cuida da gente, Ele ama e Ele conhece nossos sonhos, mesmo aqueles que estão lá dentro do coração, mesmo aqueles que estão lá no íntimo guardado, Ele conhece. E é por Ele todos os dias, porque se não fosse pelas misericórdias de Deus, a gente não conseguiria, né, amiga? Porque a gente é muito Sim. significante. A gente acha que consegue as coisas, conquista as coisas, acha que é alguém na vida. Não, sem Deus a gente não é nada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é muito também, como você disse, né, sobre você amar o seu negócio, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas se conectam quando vão lá, porque percebem o quanto você gosta de pessoas. Sim. Você gosta de estar ali, porque tem gente que não gosta de pessoas, mas quer vender. Então Não dá. Você precisa ter essa conexão. Se você não gosta disso, você não gosta de conversar, se você não gosta dessa intimidade, não dá, não abre o seu negócio. Eu penso, vou montar um estúdio na parte de cima, vou fazer foto, eu penso, mas eu ficar sozinha. Sim. Eu não vejo os clientes, eu amo, gente. Chego lá, daí eu já vejo um look, daí eu já elogio, daí eu já tenho uma dica, daí eu já abraço, já converso sobre a família. Sim. Enfim. É muito essa conexão, né? Sim. De ali do tato, do estar Exato, junto. de abraçar. Na pandemia tanto foi difícil, né? Chega, tinha que frear, porque não podia abraçar. Gente, eu adoro. Ai, amiga, obrigada. Fernanda, eu que agradeço o convite. Obrigada. Você Deus sabe o abençoe. quanto que eu te admiro, o quanto Também. você é uma pessoa especial na minha vida, o quanto eu amo você, amo Também sua te família. amo. Obrigada por tudo, por Ai, estar comigo amiga. desde o começo, amiga. A gente tem muita história. Nossa muita senhora, história. você sabe do meu carinho por você, né? Só não chorar. Não chora, que agora a gente vai pra sessão da minha terapia. Mas é realmente, gente, porque assim, você chegar numa cidade sozinha, sem conhecer ninguém, e alguém te abraçar, te acolher, te trazer pra perto, nossa senhora, você fez diferença na minha vida e ainda faz. Na minha família, você sabe disso, né? Amo você, obrigada. Te amo também. Agora vai comer o bolinho que eu trouxe pra você, devolve meu pote. Não era nem pra chorar, gente.
Aqui, agora a gente vai pra terapia. Isso, vou pra terapia, mas o que eu faço em você? Você em mim. Ai, Deus, Amiga, obrigada, presta amiga. atenção na nossa história. Nossa. Entendeu? Você tem que devolver uma calça jeans. Olha. Ou a humilhação que você já teve na vida, amiga. Ai, amiga, a gente ia Não, pro vou ter que Brás. gravar de novo, vou falar só disso, dos nossos encontros. Vamos, de quando começou, Sim. de tudo que chegou do nada com colete jeans lá na loja. Nossa, toda pra frente. E eu tava pensando nisso hoje, eu falei, gente, será que... Porque eu fui a primeira vendedora, né? Foi. Será que eu ganhava era R$30 ou era R$60? 30, eu não tinha dinheiro pra te dar R$60. Eu acho que era. Na diária, você fala, né? É. Amiga, R$60 tá diária hoje. É, eu pago né? 100, né? Mas é Olha, R$60. gente, ganhava R$30, comprava as carcinhas. R$30, gastava tudo lá.